A própria discussão de um programa de governo, que para nós era básica para lançar uma candidatura ou para discutir uma coligação, não se deu. Nós soubemos que outro dia publicaram aí uma coisa de 2 ou 3 páginas, da qual se tira apenas uma afirmação definitiva, que o PMDB é a favor da autonomia do Banco Central. O que vai na contramão de toda a história do partido e na contramão de todas as mudanças que acontecem no mundo hoje depois da falência do sistema norte-americano, do sistema financeiro mundial a partir dos Estados Unidos. Isso nos leva a reiterar a minha inscrição para participar como candidato na convenção e desta forma dar ao partido, acima de tudo, uma característica democrática à convenção. Eu pessoalmente recebi uma convocação para vir a Brasília aprovar o Temer como candidato a vice-presidente numa coligação com o PT. Nessa convocação estranha, não se fala nem na possibilidade do PMDB não aprovar uma coligação, impede a discussão desse projeto e convoca para aprovação. O que significa praticamente que quem não quiser aprovar não venha à convenção, porque a única alternativa que se dá é esta. Então, o senador Pedro reiterou a minha inscrição, haviam algumas dúvidas. Não, quem tem que escrever é o diretório. Tudo bem, os diretórios escreveram. O senador Pedro Simon, me reinscreveu como presidente do diretório de Porto Alegre. Não, é o Requião que tem que assinar. Então, eu primeiro assinei uma procuração ao senador Pedro Simon e ontem, né, Pedro? Protocolei, Fábio, um pedido de inscrição. Pessoal. Agora veja, é um pedido de inscrição pessoal que conta com o apoio do Paraná, de Santa Catarina. Nós queremos participar da convenção de uma forma extremamente tranquila e prática, discutir algumas questões, discutir programa partidário, ou pelo menos discutir o programa partidário que dizem que é do PMDB hoje. E seguramente não é o meu. Não é o do Pedro e não é o do partido. Escrito, se não me engano, pelo Meirelles, que é o presidente do Banco Central. Por que não fizeram um programa algum? Um programa que diz, o PMDB quer discutir a política industrial, quer discutir isso, discutir aquilo. Como é que um partido se apresenta para uma eleição majoritária se propondo a discutir, sem ter uma proposta de política industrial, uma proposta de política agrícola, uma proposta de ocupação do solo, resolver o problema definitivo da reforma agrária, não tem uma proposta em relação aos movimentos sociais? Não tem nada, absolutamente nada. E por estranho que pareça, é uma proposta bem inferior à do PT. Ela pega a proposta do PT e puxa pela direita, como se o nosso fosse o partido dos banqueiros e não das classes populares. E não é assim. O PMDB da base não é assim. Quem está convocando, tentando puxar gente, é o Diretório Nacional. E é bom que seja assim, que é a responsabilidade dele. Pelo que sei, o Diretório Nacional está pondo passagens à disposição dos convencionais, que eu não estou fazendo isso, mas eu também não estou criticando que faça. O deputado Michel Temer já aceitou, que ele é o presidente do partido também, já aceitou a sua candidatura? O deputado Michel Temer marcou um encontro com o senador Pedro Simão e comigo, hoje às 3 horas da tarde. Nós viemos para esse encontro, mas parece que houve um cataclisma lá, um terremoto no Rio de Janeiro, ele foi atender. O Pedro lembra bem. A minha posição em relação ao sistema financeiro, ela se consolida na CPI das letras públicas. Quando a gente verificou o que o famoso sistema financeiro estava fazendo com as finanças dos estados e das prefeituras. Nós jogamos duríssimos. Naquela CPI, eu lembro até com o apoio do Serra, me faltou um voto e o Serra supriu isso. Nós trouxemos o presidente do Bradesco aqui depois. O que conseguimos foi mostrar com clareza o conluio dos bancos e de algumas corretoras para levar estados e municípios. Então, que credencial a mais se precisa ter?
Compara a minha biografia política com a biografia do companheiro Temer. No que eu perco para ele? E compara com a da ministra Dilma também. Compara a biografia do senhor com a da Mas ministra Dilma. eu estou colocando isso como argumento de debate, porque eu não acredito que a Dilma não seja capaz de assumir uma presidência da República. Governador, Não, se eu não passar na convenção, não vou abdicar da minha participação política. Vou reivindicar na convenção do partido. Lá não tem Michel Temer para não aceitar o meu registro. Eu vou reivindicar a minha inscrição como pré-candidato ao Senado. E se a executiva não aceitar a sua candidatura como proposta, o senhor pensa em entrar na justiça, alguma coisa assim? Não tenha nenhuma dúvida. E a convenção, para mim, não terá existido. Isso não condiciona as posições que eu tome numa eleição presidencial. Eu não sou tucano, não vou ficar em cima do muro. Vou tomar um partido que me pareça mais interessante para o país. Mas a convenção, para nós do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande, não terá existido. Há muito tempo nós estamos defendendo a candidatura do Requião. Há muito tempo. Ela vem sendo debatida há muito tempo. Vocês procurem entrevistar o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, e ele vai dizer para vocês que a Fundação fez congressos por todo o Brasil sobre candidatura própria. E 24 estados decidiram por candidatura própria. Suas bases. Isso o deputado diz, é só vocês procurarem ele, vocês. Padilha. Então o que está acontecendo é o seguinte, para nós é uma coisa natural. Nós podemos ganhar, podemos perder, até pela pressão que existe, a gente acha que é possível perder, mas nós queremos disputar. Nós queremos o direito de debater, de analisar, do Requião apresentar a plataforma dele, o que ele pensa, o que ele quer. Agora, o que acontece? Primeiro, a executiva baixa um edital convocando a convenção para votar a chapa, para aprovar. A convenção está sendo convocada para aprovar uma chapa de uma coligação do MDB com o PDT, com o PT, com o PMDB, com o Michel de Temer de vice. Mas é a nossa chapa. É a possibilidade da candidatura pessoal do partido. Então isso é que está em discussão. Nós vimos hoje aqui para ter uma outra conversa com o Michel, para ver o seguinte, como é que ele vai votar no domingo? O normal é que ele coloque, tá? Ele pode até botar em primeiro lugar a candidatura com o PT. Os senhores são favoráveis a uma candidatura do MDB com o PT? Sim. Tudo bem. Mas nós queremos que tem que ter na chapa. Os senhores aceitam que a candidatura a candidatura própria apresentada pelo governador Requião? Isso tem que estar na chapa. Isso tem que estar na cédula. E tem até pessoas que defendem a candidatura do Cédula, um acordo com o PSDB. Então a cédula coloca em primeiro lugar a aliança com o PDT, com o PT. Coloca em primeiro lugar uma aliança com o PT, com o Michel de vice. A candidatura própria, que é a que devia estar em primeiro lugar, tem que estar. O senhor é a favor da candidatura própria do Dr. Fulano e tal? E aí vamos ver, vamos colher voto. Agora, já convocaram um edital que é ridículo. O edital só tem uma, aprovar a aliança com o PT, com o PMDB, com o Michel de vice. Então, provavelmente, nós podemos ter que entrar em juízo. Nós vamos entrar com juízo do Tribunal Superior Eleitoral, o nosso advogado está aqui, exatamente nesse sentido, quer dizer... Agora, o clima, só para encerrar essa conversa nossa, o clima não é um clima de contraposição ao Michel, de guerra interna do PMDB, até porque nós marcamos essa coletiva com a presença do Michel, numa reunião agendada com ele na sede do partido. Nós não estamos no hall de um hotel procurando... E eu pedi licença para ele ser nosso vice também. um bom vice. O desejo do Michel é ser vice. Essa oportunidade nós daríamos também. Ok? Governador.